Eu sei que tem gente esperando o vídeo sobre o estilo relâmpago e o vídeo sobre a análise da luta entre o Naruto e o Sasuke contra o Ishiki. Mas no vídeo de hoje eu decidi trazer um assunto relativamente atual também, que nem a análise, mas que apesar dele ser bem explorado, as informações dele estão espalhadas durante a série. Eu estou falando, é claro, das células do Hashirama, como você provavelmente já viu aí no título do vídeo. Mas deixa eu te perguntar, você sabe como as células funcionam? Quem já usou elas? Quem são os cientistas por trás da aplicação delas? Então pega o pergaminho que hoje eu vou te explicar. E aí gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor da Naruto, e o vídeo de hoje não é sobre transformação da natureza e também não é análise da luta do Ishiki contra o Naruto e o Sasuke. O vídeo de hoje foi inspirado no último arco que a gente teve no anime, e ele tem como objetivo explicar detalhadamente como funcionam e quem usa as células do Hashirama. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve explicação científica sobre o que é célula. Lembrando que eu não sou biólogo, apesar de já ter começado um curso de biologia, mas eu acabei abandonando ele. Só que as informações que eu vou passar são referentes a um artigo que eu vou deixar aqui na descrição. Segundo esse artigo, a célula é a menor unidade estrutural e funcional dentro de um organismo. É estrutural porque as células constituem órgãos e tecidos dentro do corpo. E é funcional porque as células são capazes de exercer as funções básicas da vida, como metabolismo, produção de energia e reprodução. E a gente já viu isso no meu vídeo sobre clonagem, que eu vou deixar aqui nos cards. E essa explicação também se aplica ao universo de Naruto, já que as células do Hashirama que foram apresentadas pra gente, elas sempre aparecem de forma diferente, porque elas são estruturas diferentes e elas possuem funções diferentes. Agora a gente sabe o que é uma célula e como elas podem ser diferentes, a gente pode dizer que as células do Hashirama são únicas. Isso porque elas concedem um aumento de energia física, assim como a capacidade de despertar o uso do estilo madeira, a super cura do Hashirama e o controle das bestas a partir dessas células. Mas não quer dizer que a pessoa tenha células do Hashirama que ela vai despertar todas essas capacidades. O maior exemplo disso é o Yamato, que despertou a capacidade de usar o estilo madeira, assim como a capacidade de controlar as bestas com cauda. No entanto, ele não demonstrou nenhum nível alto de energia física e nem capacidade de se curar dos ferimentos. Não era pra ser diferente? Mas calma que eu vou dividir a explicação certinho para você entender melhor, beleza? Vou explicar habilidade por habilidade. Eu vou começar falando sobre a vitalidade e o aumento de energia física. Quando o Hashirama era vivo, o corpo dele exalava uma enorme vitalidade. E isso foi herdado pelas pessoas que tiveram as células dele transplantadas, pelo menos a maioria. Mas essa capacidade poderia gerar uma enorme rejeição no corpo do hospedeiro. Inclusive, o Hiruzen falou que as chances de sucesso de implantar essas células em um recém-nascido são mínimas. E agora em Boruto, a gente descobriu que essas células são instáveis. E não só elas podem sair do controle enquanto elas estão sendo transportadas, como elas podem levar o portador à loucura ou ainda adoecer ele. Mas claro que o Orochimaru pensou em tudo. Já pensei em tudo! O corpo do Mitsuki tem vários anticorpos que tornam ele resistente aos efeitos colaterais das células do Hashirama. Então, apesar do Mitsuki ter sofrido quando ele ingeriu um pouquinho das células do Hashirama, ele continuou vivo graças a esses anticorpos. E esses anticorpos também puderam ser usados para salvar a vida de outra pessoa, assim como também salvou a vida do Mitsuki. Mas nem só de vitalidade sobrevive a fama das células do Hashirama. Então vamos falar sobre a habilidade mais famosa dele. Então, além da vitalidade, o usuário dessas células também pode estimular o crescimento de plantas a partir do solo ou transmutar as próprias células em madeira. Mas essa habilidade causa fadiga e gasta muito chakra. Isso pode ocasionar o descontrole das células. Então essas células descontroladas podem virar madeira ou até uma árvore e matar o usuário. Só que é possível escapar desse efeito colateral.
Por exemplo, tirando a parte que tem as células do próprio corpo, como o Danzo fez, tirando o braço dele quando estava descontrolado. Além da fadiga, a rejeição do corpo pelas células do Hashirama também pode ocasionar esse descontrole. Apesar disso, corpos artificiais, como o do Zetsu branco ou do exército que foi baseado nele, são capazes de se misturar com o solo ou a vegetação para poder viajar em grandes distâncias ou se comunicar também nessas distâncias. Graças à afinidade que seus corpos, que foram baseados nas células Hashirama, têm com o estilo madeira. Um cepo de madeira. Também graças à sagrada vitalidade do Hashirama, o corpo dele e, consequentemente, as células dele concedem a habilidade de se curar mesmo sem fazer selos de mão. E essa capacidade aumenta ainda mais com o poder do 10 caudas. E a gente consegue ver isso quando o Madara, depois de virar Jinchuriki do 10 caudas, ele é cortado pelo Sasuke ao meio e depois ele aparece inteiro. E também quando ele se recupera dos danos causados pelo Gai. Roubado! E a gente tem mais uma das principais habilidades concedidas pelas células, que é a capacidade de controlar as bestas com cauda e a influência delas sobre um Jinchuriki com a ajuda do colar do primeiro Hokage. Mas essa capacidade nem se compara com a habilidade que o próprio Hashirama tinha. Isso pela quantidade de células, né? A pessoa que recebeu as células transplantadas nunca vai ter mais células do Hashirama que o próprio Hashirama. Só que combinar o controle dessas células com o controle do Sharingan do Uchiha torna o controle ainda mais eficaz. Mas além dessas 4 principais habilidades, a gente ainda tem a capacidade dessas células em influenciar outras habilidades dos usuários. Como, por exemplo, diminuir o tempo do Koto Amatsukami entre um uso e o outro, ou aumentar o tempo de ativação do Izanagi, os dois técnicas do Sharingan e do Mangekyo Sharingan. Mas que para isso aconteça, é necessário que o usuário dessas células controle elas muito bem, para aproveitar o máximo que elas podem oferecer nesse controle. Além de ajudar a influenciar nessas habilidades do usuário, as células ainda podem ajudar a fortalecer o laço entre o portador delas e o 10 caudas, ajudando a melhorar o controle. Ah, meu irmão, células de Hashirama, né? Essas porra resolve tudo, te cura, te dá poder, tem sinal Wi-Fi. Como é que você acha que eu vejo vocês na Akatsuki lá? Agora, em relação aos usuários das células e os cientistas que estudaram e implantaram elas, eu vou fazer um breve resumo sobre cada um, que é para não me alongar muito e o vídeo ficar muito extenso, porque senão ninguém vai querer assistir. Mas se você quiser me ouvir falar, deixa aí nos comentários que eu vou contar para vocês tintim por tintim. E se vocês quiserem saber mais detalhes, eu estou deixando agora aí na descrição o link lá para o Wiki, que eu vou liberar a página sobre as células do Hashirama nesse momento, agora mesmo, beleza? Mas se você quiser me ouvir falar, explicar certinho, tintim por tintim, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. E se você quiser que eu comente uma teoria, também deixa aí embaixo, beleza? Mas resumindo sobre os cientistas, o primeiro cientista a estudar as células do Hashirama foi o Madara, que pegou essas células na sua última batalha contra o Hashirama no Vale do Fim. Ele usou essas células para implantar no próprio corpo dele, mas ele falou que no começo não teve nenhum resultado. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Só chegando perto do final da vida dele, ele conseguiu despertar o Rinnegan, e com o Rinnegan invocar a estátua demoníaca do caminho exterior, e com ela ele conseguiu criar um catalisador para as células do Hashirama para criar um clone vivo, mais irracional, e uma flor de lótus que depois sustentava a estátua demoníaca do caminho exterior. E a junção desses dois deu origem ao exército de Zetsu. Outra coisa que tanto o clone quanto a estátua demoníaca do caminho exterior foram capazes de fazer foi manter o Madara vivo por mais tempo. E além disso, o Madara conseguiu reconstituir metade do corpo do Obito usando aqueles seres que ele estava criando com o exército de Zetsu branco. E por esses Zetsu serem feitos a partir das células do Hashirama, isso concedeu ao Obito a capacidade de manipular o estilo madeira, usar a super cura do Hashirama, controlar as bestas com cauda
e ainda controlar a estátua demoníaca do caminho exterior. O Madara também foi capaz de comportar o poder de Senjutsu graças às células que ele tinha do Hashirama no peito dele. Meu QI é avançado, eu não devia estar aqui, eu sou filho do Einstein, não é possível que só eu pensei nisso, não é possível, não é possível. Eu vou embora. Anos mais tarde, o Orochimaru roubou as células do Hashirama dentro do túmulo dele e usou essas células para chegar nos seus próprios objetivos, testando em 60 crianças. Mas essas células reagiram e acabaram matando a maioria delas, só sobrando uma, que era o Yamato. Um tempo depois ele descobriu o Shin, que é uma pessoa que não rejeitava nenhum transplante. Então, usando o braço do Shin, ele desenvolveu um braço pro Danzo, que comportava o poder do Hashirama, das células dele, com o Sharingan do Uchiha. E durante a Quarta Guerra Mundial Ninja, Orochimaru usou as células do Hashirama, que ele tomou posse depois de invadir o corpo do Zetsu Branco, para poder controlar os 4 Hokage que ele tinha reencarnado. O Kabuto era assistente do Orochimaru, então durante esse tempo ele aprendeu muita coisa com ele, principalmente sobre as células Hashirama. E depois daquela morte do Orochimaru, o Kabuto deu continuidade aos estudos dele. Ele acabou desenvolvendo uma droga capaz de inibir os poderes das células para que o Yamato não usasse o estilo madeira. E ele também usou células do Yamato, que é usuário do estilo madeira, graças às células do Hashirama, junto com aquele clone do Hashirama que o Madara tinha criado, para reforçar o exército de Zetsu Branco que estava em posse do Obito. E com a ajuda do Obito, ele também foi capaz de aumentar o exército dele. E com todo esse conhecimento que ele tinha sobre as células do Hashirama, ele foi capaz de trazer o Madara, pelo Edo Tensei, muito acima do auge que ele tinha morrido. Porque além das habilidades que ele já tinha, o Kabuto ainda deu as células do Hashirama, que ele só conseguiu no final da vida. Então quando ele foi reencarnado, ele ganhou acesso ao estilo madeira. E os estudos do Kabuto sobre as células do Hashirama e o ninjutsu médico dele foram capazes de salvar o Sasuke, que estava à beira da morte depois do Madara deixar ele à beira da morte. Me desculpe, eu estava ocupado fingindo ser bonzinho para implantar o meu disfarce e fazer as pessoas confiarem em mim. A Raiz, que é aquela organização da AMBO, do Danzo, também pesquisou sobre as células Hashirama. E o objetivo deles era criar uma arma que fosse capaz de explodir depois que o Noe entrasse no território inimigo e absorvesse chakra o suficiente. E o Victor, que é membro interno da Cara, almejava usar essas células do Hashirama para desenvolver uma terapia de regeneração, a fim de criar novos tecidos para pessoas que perderam membros inteiros e não têm condições de pagar. O que seria diferente, por exemplo, das próteses que o Naruto usa. E ele ainda queria retardar a velhice e aumentar a expectativa de vida humana. E para ele valia tudo para conseguir cumprir esse desejo e para manter essa missão em segredo. Mais tarde, o Dippa também ajudou o Victor, eles eram parceiros, a cumprir esse objetivo. E realmente o Dippa conseguiu pegar a célula do Hashirama. Todo mundo morreu! Acabou! Também durante a Quarta Guerra Mundial Ninja, a Sakura derrotou um dos Zetsu Branco, que era parte do exército, e ela, em conjunto com a Shizune, começaram a estudar aquele cadáver. E nisso elas descobriram informações valiosas, como a similaridade com o corpo do Hashirama e do Yamato, para poder passar para o QG. E no anime, antes do Orochimaru começar os próprios testes dele, os próprios ninjas de Konoha já estavam testando para implantar as células dentro de outras pessoas. Isso com a autorização do Hokage. Alguém tem que ver isso aí. Alguém. Alguém, né? O que eles queriam com isso era a capacidade de poder controlar a Kyuubi com o Sharingan do Uchiha e as células do Hashirama. Mas o experimento foi um fracasso total, e o projeto acabou tendo que ser arquivado, mantido em segredo, e todas aquelas habilidades provenientes do estilo madeira foram classificadas como Kinjutsu. Depois da Quarta Guerra Mundial Ninja, Konoha parece ter retomado esse projeto, já que eles começam a desenvolver um braço para o Naruto a partir dessas células. Mas esse projeto também parece que deu errado, já que agora em Boruto, o Naruto mostrou que ele está usando uma prótese. E também no anime, o Boruto chegou a comentar que o pai dele usa uma prótese, que foi desenvolvida pelo Katasuki. E nesse último arco do anime, que foi o que me incentivou
a fazer esse vídeo de hoje, alguns personagens apareceram com muito interesse nessas células, como a Sakuya, que queria rejuvenescer usando essas células, mal sabia ela que era impossível, e os quadrigêmeos de Moyagakure, mas não se sabe ao certo o que eles queriam fazer usando essas células, eles só tinham que entregar elas. A gente também pode perceber a habilidade do Kirisaki com o ninjutsu médico, e pela capacidade dele de manipular essa célula do primeiro Hokage, já que ele foi apontado pela Sakuya com alguém que sabia mexer com essas células. E ele mesmo confirmou isso mais tarde. E além disso, outra médica que a gente viu sendo capaz de controlar essas células foi a Yobina. Isso porque ela conseguiu conter o avanço dos danos causados pela célula do Hashirama, e ela ainda conseguiu desenvolver, com os anticorpos do Mitsuki, vacina e ainda curar tanto o Mitsuki quanto a Konoha, que estavam internados no hospital dela. Não dá pra negar que o negócio é versátil e que todo mundo quer, mas poucos aguentam. E se você for do universo de Naruto e tiver algum problema na vida, é só usar as células do Hashirama. Essas porra resolve tudo, te cura, te dá poder, tem sinal Wi-Fi. Mas e aí, curtiram o vídeo? Então deixa o like aí embaixo, que isso me incentiva a fazer cada vez mais conteúdos pra vocês. E semana que vem eu juro que eu vou manter minha promessa. Eu vou trazer os vídeos que eu prometi, beleza? E no mais, é isso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.